Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. É muito bom estar com vocês novamente. E hoje eu converso com Rodrigo Zago, médico endoscopista, sobre as doenças do intestino. É um prazer ter você aqui novamente. Muito obrigado, Mônica, pelo convite, podendo estar aqui e conversar um pouquinho mais sobre esse assunto tão interessante. Com certeza, e um assunto que eu realmente não falei quase aqui no programa. São muitas as doenças do intestino? São muitas. O intestino, além de ser grande, ele tem muitas doenças. A que mais preocupa a gente é o câncer de intestino, mas existem outras doenças, como as doenças inflamatórias intestinais, o intestino irritável, a doença celíaca. Então, quais são as mais frequentes? As do intestino delgado ou do intestino grosso? Na verdade, a gente acaba sabendo mais as doenças do intestino grosso, porque o intestino grosso está mais acessível por exames. A gente tem a colonoscopia que a gente consegue enxergar o intestino grosso. O intestino delgado, até pouco tempo atrás, era um território desconhecido. Era uma nuvem negra porque a gente não consegue examinar. E só recentemente, com o avanço da tecnologia, inclusive com um exame que chama cápsula endoscópica, que a gente consegue enxergar o intestino e está descobrindo as doenças. Que exame é esse, cápsula endoscópica? Como é isso? É um comprimido com uma pequena câmera que a gente engole e a gente faz uma endoscopia, faz várias imagens do intestino delgado. O intestino delgado tem alguns metros, 5, 6 metros, que a gente não enxerga numa endoscopia convencional e nem numa colonoscopia. E aí, com esse exame, foi descoberto várias doenças que a gente não estava acostumado a ver. Então vamos começar falando assim, quais são as doenças mais comuns e as que mais acometem a população? Quais são? Bom, uma das doenças que mais frequente é a presença de divertículos, a diverticulose, que a gente sabe que na verdade são fraquezas na parede intestinal, do intestino grosso, e que vai formando saculações. E esses divertículos eles podem inflamar e dar a diverticulite ou sangramento. Mas é importante lembrar que a maioria das pessoas, principalmente acima dos 50 anos, vão ter esses divertículos e nunca vão sentir nada. E por que tem isso? Em geral, os divertículos aparecem em quem tem um intestino muito preso, quem é constipado, quem faz muita força para evacuar. Tem a ver com a alimentação? Tem. Uma alimentação pobre em fibras, uma pessoa que bebe pouca água, isso e faz pouca atividade física, leva o intestino a trabalhar mais vagarosamente. E dessa forma, o intestino tem que fazer mais força e acabam aparecendo mais os divertículos. Existem alguns mitos, que eu não sei se são mitos ou não. Pessoas que falam que quem come muita carne vermelha tem mais tendência a ter câncer de intestino. Isso é real? A gente sabe que o consumo abusivo, tanto de carne vermelha como alguns outros hábitos, como o tabagismo, são fatores de risco no câncer de intestino. Mas, por exemplo, qual seria uma alimentação boa, adequada para prevenir doenças de intestino? Bom, a gente sabe que a gente não precisa de carne, principalmente carne vermelha, mais do que 2 a 3 vezes na semana. Então, mais que isso, é um consumo abusivo. E quanto mais verduras e fibras a gente consumir, frutas com casca, a gente sabe que ajuda o intestino a trabalhar. A gente sabe que o funcionamento normal do intestino é aquela pessoa que vai no banheiro até 3 vezes por dia ou
ficar sem evacuar até 3 dias. É um intervalo grande. Mas alguém que fica mais de 3 dias sem evacuar, pode ser que tenha alguma doença e merece uma investigação, merece procurar um médico, principalmente se isso mudou recentemente. O intestino funcionava igual um reloginho e agora parou de funcionar. Isso é um outro fator. Uma outra coisa que se ouve bastante é uma pessoa que o intestino só funciona à base ou de laxante ou de óleo, sei lá, aquelas coisas, esses óleos que se usam. Em geral, o que a gente tenta fazer por primeiro? Corrigir os hábitos. E o que entra nisso? O consumo de água, a atividade física e o consumo de fibras. Não adianta você consumir muitas fibras se você não bebe água. Seu intestino não vai funcionar. E a atividade física é fundamental. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, fração ideal, fração igual, nessa divisão de despesas condominiais, qual é o melhor método, como que isso funciona? Olha, essa discussão ela assumiu grande importância no ano passado, porque em Minas Gerais teve uma decisão que definiu que a convenção, embora falasse em fração ideal, ou seja, tamanho de cada unidade para dividir despesa, definiu que as despesas seriam divididas igualitariamente, porque não era justo esse critério. Foi um entendimento daquele juiz, daquele tribunal de Minas, mas que repercutiu no Brasil inteiro. Santos não é diferente. Veja bem, eu entendo que a convenção é que vai regulamentar, e não estou falando nenhuma novidade, porque isso é previsto na lei, qual é o critério adequado àquele condomínio. Sempre eu posso mudar a convenção, com o quórum lá de 2/3. Eu entendo que você possa fazer uma divisão, por exemplo, de despesa de manutenção igualitária. Sim. Por exemplo, o funcionário que vai limpar o corredor do meu andar é o mesmo que vai limpar o corredor do andar de cima, que seja maior ou menor. Com certeza, não é? Com certeza. Então, por aí não tem problema. Agora, quando se trata de uma obra de mais custo, que vai valorizar a propriedade imobiliária, eu entendo que aí você deve usar o critério de fração ideal. Por quê? Porque proporcionalmente a área daquele condomínio, daquele apartamento maior, vai ser mais privilegiada ou terá mais gasto com aquela área. É só nesse sentido. O resto você pode, na verdade, fazer a divisão tanto de um jeito quanto de outro. Que vai ser. Que aí o critério de justiça ele é muito difícil de a gente chegar, porque para aquela pessoa que mora, por exemplo, kitnet e tem uma cobertura no prédio, ela vai querer sempre a fração ideal. Porque aquela história de pagar menos. Lógico. Mas se a gente usar esse raciocínio que eu falei, fica justo para todo mundo. Muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem, mãe. Não saia daí. Nós já voltamos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O SICOM há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.